Eu tenho um prazer enorme de receber aqui o professor, o grande mestre da tradição, professor Urutau Guajajara, que está no Rio de Janeiro, né? E ele a gente pode dizer que ele pode falar um pouco da experiência dele para a gente entender um pouco mais o DNA do Brasil. O professor Urutau Guajajara é um dos grandes líderes do movimento dos direitos indígenas, é um especialista em educação indígena pela Universidade Federal Fluminense, também em línguas indígenas, mestre e doutor, se não me equivoco, em línguas indígenas, é o fundador da aldeia Maracanã e é um guardião das tradições originárias desse território chamado Brasil, sobretudo da cultura guajajara. Então a ideia é que nós possamos ouvir um pouco da experiência, um pouco da vivência, dos afetos, dos sonhos, das críticas, das desilusões, enfim, do que significa pertencer a uma tradição genuinamente originária desse território, professor. Hoje, indígena, participando de uma reunião, de uma live, em que eu vou falar um pouco da cultura do meu povo, Tenente-Rara Guajajara, eu me sinto muito honrado com vocês, falar da cultura do meu povo. No Rio de Janeiro, a resistência ao Maracanã, nós somos uma aldeia multiétnica. Nós temos hoje na aldeia Maracanã, além do Tenente-Rara Guajajara, o povo Puri, Axaninca, Chavante, Guarani e outros autoafirmados. A resistência ao Maracanã é, acima de tudo, uma aldeia multiétnica, uma resistência no centro urbano, um aldeamento em contexto urbano. Acho que o único, numa proximidade de um grande centro urbano, e que vai sustentar essa resistência, a questão espiritual, principalmente a questão espiritual, porque ao longo de algumas décadas era praticamente impossível conceber, impossível a sociedade não indígena entender indígenas nesse contexto urbano. Eu fui convidado a participar de um ritual, o Iracurral. O Iracurral é o rito de passagem, a festa do Muquiado, o rito de passagem da menina moça do Tenente-Rara Guajajara. Aconteceu pela primeira vez em Brasília, no Iracurral, nesse fim de semana que passou, e foi uma grande honra para que, em contexto urbano, acontecesse esse ritual, que é um rito sagrado, milenar, do meu povo. Em 2012, nós trouxemos para a aldeia Maracanã, um pouco antes da retirada da aldeia Maracanã pelas forças do Estado e a pressão do judiciário em cima do que está acontecendo num grande centro, a questão cultural, a questão de uma cultura milenar, de um povo, nesse momento, Tenente-Rara Guajajara, então está levando para os grandes centros o que acontecia só nas reservas. Só nas reservas Tenente-Rara Guajajara, naquela macro-região sul do estado do Maranhão, divisa com o Pará. Hoje nós estamos trazendo para os grandes centros, pela saída e pela proximidade dos aldeamentos, a necessidade do meu povo, dos jovens, estudarem para tentar entender essa mecânica da cultura dominante
a mecânica da política de terras, a política da invasão das terras indígenas, essa política do meio ambiente, essa política da demarcação territorial, essa política. Então, se nós, os jovens, incentivamos os jovens a estudarem. Hoje nós temos jovens em Guajajara, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UERJ, na UFRJ, em outras universidades do Maranhão, não porque os jovens querem adentrar nesse mundo do Caraíba, do não indígena, mas pela necessidade de tentar entender essa mecânica da cultura dominante, tentar entender essa mecânica do Caraíba, como uma forma de combater também, e tentar entender como é que esse mundo do não indígena, esse mundo da cultura dominante. E, por outro lado, nós, jovens, entrando na cultura dominante, entrando nas escolas, nas universidades, passamos a entender como essa mecânica, vindo para um grande centro, incentivando os jovens a vir estudar e entender como é que é essa mecânica, nós entendemos um pouco da defesa do nosso território, na questão jurídica, na questão da dominação. Temos um advogado que milita na defesa de direitos e interesses indígenas. Então, vários outros jovens indígenas procuram se espelhar nessa liderança, que é o senhor Dr. Arão Guajajara, na defesa de territórios indígenas e interesses indígenas. Então, ao espelhar nessa liderança, os jovens procuram os cursos que não seja só de pedagogia para ser professor, mas agora também jovens entrando na questão do direito para defender os nossos territórios. Então, são poucos jovens indígenas que adentram nessa questão do direito para defender os nossos territórios, as nossas terras indígenas, que é diferente a territorialidade da terra, diferente apenas de uma terra que pode ser vendida, negociada. Territorialidade é diferente. Para que os jovens entendam isso, num grande centro que tem as maiores universidades, o eixo Rio, São Paulo, Minas, jovens indígenas estão vindo para entrar no mundo acadêmico, para que venha defender os nossos territórios. Um grande centro, Rio de Janeiro, por exemplo, jovens se espelham na aldeia Maracanã, é um nano-território, um micro-território, mas tem ali naquele micro-território a esperança em todo o território nacional de sustentabilidade, em um grande centro urbano, manter a tradicionalidade Funeterrara Guajajara e sustentar um microterritório para uma universidade indígena, 100% indígena, seria ali o depósito da responsabilidade nossa, das 305 nações indígenas, 305 etnias em todo o território nacional, a esperança de jovens de outras regiões de todo o território nacional sustentar ali a possibilidade de jovens estarem vindo para cursar não só a pedagogia, seria professores, mas também um curso de direito e a linguística, línguas indígenas,
Eu sou professor de língua e cultura do Tupi-Guarani. Sou doutorando em linguística pela UERJ, sou mestre em linguística pela UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-graduando também em línguas indígenas do Museu Nacional UFRJ. Então, para mim, é uma grande honra estar, quando eu cheguei esse fim de semana e percebi que jovens, não só Tenente-a-Rara, Guajajara, mas de outras etnias, veio em mim, na minha pessoa, uma esperança, uma luz no fim do túnel, de que alcançariam também. E chegar ao ponto que cheguei, numa universidade, enquanto doutorando em linguística, línguas indígenas, passar para o meu povo toda a experiência, um mestrado na estrutura da língua do meu povo, coisa que não imagino nenhum jovem estudar a estrutura da língua e, ao meu entender, e alguns jovens entendendo isso, que a verdadeira resistência, estando num país que é nosso, mas como estrangeiro num próprio país, e passar a ensinar a língua, passar a entender a língua do Tenente-a-Rara, os Engaté, a língua do povo Tenente-a-Rara, para mim, para os jovens que se espelharam em mim, foi uma grande honra mostrar para os jovens que a nossa língua, os Engaté, como a língua de diversos povos, as 274 línguas levantadas pelo IBGE no levantamento de 2010, do levantamento de dados do governo federal, é uma grande honra, foi para mim uma grande honra espelhar e me ver no espelho de cada jovem que poderia estar cursando um curso também superior em línguas indígenas para passar de retorno para o meu povo, como se estruturar uma língua, como se estruturar o Zengaté, cientificamente explicando a língua do meu povo. Então, não só na questão política, na questão da defesa dos seus territórios, mas uma grande honra ver a mim, em mim, jovens se espelhando e querendo também adentrar na questão de defesa não só do território, mas também de defesa da língua, da perpetuação do nosso bem maior, do povo Tenente-a-Rara Guajajara, que é a sua língua, o Engaté, a língua verdadeira do povo Tenente-a-Rara Guajajara. Então, foi uma grande honra, está sendo, e sempre será uma grande honra retornar o conhecimento adquirido na academia para o meu povo, o Tenente-a-Rara Guajajara. Então, me senti muito honrado, me senti muito feliz quando os jovens indígenas, não só do meu povo, mas de outras etnias, chegaram e parabenizaram a mim pelo feito de passar para outras etnias, de passar para outros indígenas, a riqueza que é a língua do Tenente-a-Rara, o Engaté, a língua do povo Tenente-a-Rara Guajajara, e explicar cientificamente como é a estrutura do Engaté. Então, isso foi adquirido na academia, coisa que, bem pouco tempo, era praticamente impossível em Guajajara
chegar na academia, não só na questão só da pedagogia de professor, mas num curso de linguística e também espelhando no Doutor Arão Guajajara um curso de direito, de defesa do nosso território e militância no direito de defesa e interesses indígenas, é o que o Doutor Arão, o nosso advogado, defende. Não só a demarcação do nosso território, mas agora o que a gente está vendo na questão, aprendendo com os parentes Munduruku, a autodemarcação do nosso território. Nós estamos na aldeia Maracanã, um nano-território, não é nem micro, é um nano-território, tentando aprender também com os parentes Mbuá-Guarani, não só daqui do Sudeste, de São Paulo, Jaraguá e Pico do Jaraguá, a tentativa do aumento das suas terras, porque nós estamos crescendo acima da população nacional. Segundo a FUNASA, a população nacional cresce 3% ao ano. Nós, populações do tronco tupi, famílias tupi-guarani, crescemos 3 vezes mais, ou seja, quase 10% ao ano, e os Tenente Rara ainda acima disso, mais de 3% ao ano. Essa população crescendo a esse nível, nós vamos precisar de terras, nós vamos precisar de outras terras, para além das nossas reservas. Então, os Tenente Rara Guajajara estão crescendo em termos de natalidade acima da média, não só nacional, que cresce 3%, 3 vezes mais, 10%, e os Tenente Rara, segundo levantamento de dados, acima da população dos Guarani, acima da população dos povos falantes do tronco tupi, famílias tupi-guarani. O nosso povo é um povo de língua do tronco tupi, família tupi-guarani, de uma determinada região, 35 mil falantes, divisa com o Pará e Maranhão. Mas tem Guajajara espalhado no Brasil inteiro. Mas a concentração maior, os 35 mil falantes, estão ao sul do estado do Maranhão, divisa com o Pará. Então, considerado pela literatura e antropólogos, o terceiro maior em termos de indivíduos, falantes de uma língua nativa, falamos nossa língua mãe, nossa língua materna, os Engueté, mas trazendo para um grande centro, tem Tenente Rara Guajajara, não só no Pará, mas na capital de São Luís, também agora numa retomada em Teresina, Piauí, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Então, nós sentimos a necessidade de, não só na questão da aquisição do conhecimento acadêmico, mas também pela invasão de poceiros e mega latifundiários, plantadores de soja naquela nossa região. Conversei com os tamuios são os mais velhos, são os avós, são os sábios. Aqui no Rio de Janeiro foi chamado de tamoia, os tamboios, tamoios. Diversos nomes foram dados pela literatura, mas é apenas o vovô, o mais velho, o sábio, para nós, Tenente Rara Guajajara, os tamui. Tamuquerua, os mais sábios, os mais velhos, os vovôs, que retém todo o conhecimento tradicional do nosso povo. Então, ao conversar com esses tamuios, que muitos deles estão se indo agora e deixando, ou não, grande parte da cultura
de preservação do nosso território, mas, acima de tudo, na questão espiritual e de defesa do nosso patrimônio. Um patrimônio intelectual, um patrimônio da nossa cultura, da cultura ancestral, da cultura espiritual dos povos originários. Tivemos agora a morte de Tamuz e jovens guerreiros pela questão da disputa de terra no Maranhão. A nossa região, a região da Canabrava, eu nasci na Lagoa Comprida, próximo da Canabrava, e é a região que tem o maior conflito de terra, o maior número de assassinatos de lideranças. Estive em fevereiro desse ano, 2020, para documentar essa violência, para documentar e, através de um vídeo, denunciar o genocídio dos Tenente-Terra Guajajara. Não é só os Guajajara que estão sendo genocidados. Nós temos contato com parentes Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Essas crianças que estão falando aqui atrás são também crianças, filhos e netos de Guarani e Kaiowá, estão no Grande Centro também estudando, no Rio de Janeiro, mas são vindos também do Mato Grosso do Sul e trazendo toda aquela experiência de retomada de terras, porque perderam os parentes Mbiá-Guarani e os parentes Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul, perderam quase total das suas terras originárias, e agora a população crescendo vem numa retomada dos seus territórios e encontra, nesse momento, o latifundiário, plantador de soja, cana-de-açúcar, milho e eucalipto naquela região. Então, perde quase total do seu território. E aí, com essa perda, os jovens se suicidam, se matam. No território Guajajara tem muito suicídio também, mas tem muito suicídio de jovem, por diversos motivos. Um deles, além da disputa territorial com o agronegócio, com plantadores de soja, cana-de-açúcar e eucalipto, principal monocultura, jovens estão se suicidando pelo contato criminoso dessas latifundiários, que não estão só no Mato Grosso do Sul, nas terras dos parentes Guarani e Kaiowá e outros povos, outras etnias, mas também agora entrando na questão dos territórios do Norte e Nordeste, principalmente numa região de transição entre Norte e Nordeste, Mata Virgem, região amazônica, e fronteiriça com o Cerrado, naquela região do Maranhão, tido como a melhor terra para plantação de soja, eucalipto e boi, gado, além de milho e outras monoculturas. Nós estamos perdendo nosso território pelo próprio incentivo do governo federal, incentivando mega latifundiários, o agronegócio, a monocultura. E nós estamos perdendo as nossas terras por incentivo do Estado Nacional, por incentivo do governo federal. Esse governo que aí está, esse governo genocida, atual governo nacional, Estado Nacional, estava ruim antes desse governo. Agora, nesse governo, nós percebemos muito mais assassinatos e suicídio nos territórios. Não só do Mato Grosso do Sul, dos parentes que tem aqui mesmo, onde eu estou hoje, Guarani e Kaiowá, mas as regiões macro do norte, divisa ali entre Maranhão e Pará, que são as terras mais cobiçadas no momento, além do central do Brasil, Mato Grosso. As terras mais cobiçadas
pelo agronegócio, pela cultura dominante da monocultura, e estão de olhos nas poucas terras que nós temos. Esse governo atual, ele vem dizendo que nós retemos mais de 3% do território nacional em terras indígenas, teoricamente protegidas e que não estão protegidas. Não é verdade, é mentira. A FUNAI, também com outros órgãos, incentivam a despropriação e o arrendamento de terras indígenas para plantação da monocultura. A própria FUNAI, que é o órgão que teria que nos proteger nossas terras e territórios, são os principais que assinam para o arrendamento desses territórios. Então, quando esse governo que está diz que nós retemos, todos os discursos do governo é que tem muita terra para pouco índio. Tem muita terra para pouco índio. Esse slogan já é ditado desde a década de 70, quando nós pedimos para que no Estatuto dos Povos Originários, que se travasse pela questão jurídica, além de estar garantido na Constituição Federal, artigo 231 e 232, o que é terras indígenas, o que é proteção a nível estatal, a nível federal e nível internacional de tratados internacionais da defesa de terras e territórios nossos. Esse governo que está, pelo contrário, na contramão, entrega o nosso território para a monocultura, entrega o nosso território para o mega latifundiário, para o agrobusiness, entrega de bandeja, porque as terras nossas, em vez de ser garantidas, são terras do povo brasileiro. As terras indígenas não são nossas. As terras indígenas são, segundo a Constituição Federal e tratados internacionais, são terras. Nós somos apenas, tomamos conta das terras indígenas. A terra é da União, a terra é do povo brasileiro. Nós somos apenas usufrutuários dessas terras. Apenas protegemos elas para a população nacional. E o governo vem, entrega essas terras indígenas, as mais protegidas. Segundo levantamentos do IBGE, do Instituto Chico Mendes, MC-Bio, CMBio, as terras indígenas em todo o território nacional são as terras que são mais protegidas biologicamente, em todos os sentidos. E aí o governo federal entrega essas terras para a monocultura, para a plantação de soja, não para alimentar o Brasil, não para alimentar as populações nacionais, mas para exportação, para alimentar o mundo que não tem nas suas terras, que já foram todas devastadas, encontram aqui a melhor terra para se plantar e a produção maior da monocultura, da soja, da cana-de-açúcar, do eucalipto para alimentar a Europa. Ao atravessar o Cerrado e os estados do Nordeste e Norte, agora, dá para perceber a extensão da monocultura do eucalipto, da monocultura da soja. Eu estive no Mato Grosso também numa pesquisa com os parentes Pareci, Umutina, Namiquara e outras populações com pouco número de indivíduos,
e eu pude perceber a extensão da retomada daquele território dos parentes, Umutina, Pareci, Namiquara, em relação à plantação de soja. A Chaniquinha pede para a Maíra só, hein, Chaniquinha? Só, fala para a Maíra, pede para a Maíra. Muito alto, pede agora. Enquanto um megalatifundiário, uma só família, retém 1 milhão de hectares de plantação de soja, cana-de-açúcar e boi, gado para corte, porque era 9 povos do clã Namiquara, Mamaidé, cito outros 8, além do Namiquara, estão ilhados em volta de soja, de plantação de eucalipto e criação de boi, de gado para corte de exportação. Então, nós estamos perdendo, a partir de que todos os ataques estão na questão da defesa do meio ambiente, na questão, hoje, na nossa grande luta, que é o Código Ambiental para, pelo menos, preservar áreas de interesses biológicos e de pesquisas para que as populações futuras indígenas, pelo menos tenham nos seus microterritórios, que agora não são mais grandes territórios, são microterritórios, a perpetuação das nossas culturas, das nossas línguas, a perpetuação das populações que vêm aí, que estão crescendo ao nível acima do crescimento da população nacional. Então, essa nossa luta no Grande Centro, já entendendo a mecânica dessa questão agora, nós estamos vivendo em todo o território nacional a briga para conseguir uma prefeitura. Nós não temos vereador, nós não temos lideranças que está competindo a prefeitura, mesmo da cidade mais indígenas, que é Dourados, em Mato Grosso do Sul, que é considerado a cidade mais indígena na região amazônica, São Gabriel da Cachoeira, lá na Cabeça do Cachorro, divisa com a Colômbia. Nós não temos lideranças e não aprendemos ainda a colocar lideranças dentro das prefeituras, dentro do Estado, dentro da estrutura política nacional. Não adquirimos essa capacidade. Nós temos a Joênia Pichana, uma deputada federal, a única eleita na eleição passada, mas não supre a necessidade de colocarmos lideranças dentro da estrutura política, da estrutura do parlamento. Nós não temos representações dentro do parlamento, que é que decide, o parlamento decide toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, decide. O parlamento é que decide a entrega das nossas terras para a mineradora, para a extração de madeira. É o parlamento que decide. É o parlamento que decide a entrega das nossas terras para essas leis criadas agora, nesse governo atual, e aí cortando as defesas das nossas terras através também das áreas de preservação ambiental. Quando quebra-se o Código Ambiental e entrega para a monocultura, para o agrobusiness, os grandes plantadores de soja, milho, cana-de-açúcar e eucalipto, nós não temos como defender, porque nós não temos indígenas, parentes, lá no parlamento.
Não tem nenhuma representação nossa, não tem nenhuma representação que defenda o meio ambiente, que defenda nossos territórios no parlamento. Então, nós perdemos isso também, porque nós não aprendemos ainda como eleger parentes capazes de nos defender lá no parlamento. Mas nós não temos nenhuma representação lá no parlamento que venha defender os nossos territórios, que venha defender as áreas de interesse nacional, de preservação biológica. Não temos. Então, os parlamentares que lá estão vão defender, estão a serviço do agronegócio, estão a serviço do agrobusiness, estão a serviço dos megalatifundiários. Todos esses megalatifundiários, eles não estão interessados em preservar a nossa biodiversidade, não estão estão interessados no capital papel, não estão interessados no capital cultural, capital de preservação da biodiversidade, não estão interessados. Estão interessados apenas no capital papel. O capitalismo, chamamos de capitalismo, porque está exatamente contrário à nossa filosofia de preservação das nossas terras, do nosso território. Exato. Professor... Todos os parlamentares que lá estão, não estão, nenhum deles, de acordo com os nossos interesses, que são os interesses primários, primeiros de defesa do nosso território, que não é só para nós, é para toda a população nacional, para todos os brasileiros, para a população, e hoje é espelho do mundo, e nós tivemos aí, foi visto aí, as maiores queimadas do mundo, uma vergonha mundial, a queima das nossas riquezas, a queima das nossas florestas, criminosamente. Foi criminosamente visto. Nós não temos nenhum órgão que irá nos defender. Nenhum órgão hoje que irá nos defender desses ratazanas, que são o agronegócio, que são os agrobusiness, que estão dominando todo o território nacional e querem as terras de preservação biológica, de preservação ambiental, e querem as terras indígenas. O governo disse claramente que vai entregar as terras que já estão homologadas e registradas e aquelas que estão em processo de demarcação e de preservação. Então, nós estamos vivendo, em 2020, um dos piores momentos desde o início da retomada em 1500, 520 anos, estamos vivendo agora um dos piores momentos, mais sombrios, de entrega do nosso território, de entrega e a não proteção dos nossos territórios indígenas e territórios de interesse mundial. São áreas de proteção ambiental. Nós estamos vivendo nesse momento e vendo a entrega desses territórios, que é de interesse não só nosso, indígena, nacional, mas internacional, reservas biológicas, reservas de proteção biológica, de proteção ambiental, sendo entregues para o agrobusiness, o agronegócio, para apenas a plantação da monocultura. Por interesses supostamente da exportação, do PIB de crescer a respeito da exportação, mas não é de interesse nosso, não é de interesse da população nacional, porque essa exportação não vai alimentar a soja, o eucalipto, a monocultura do boi, não é para alimentar indígena, não é para alimentar a população nacional, é apenas para alimentar os europeus e os países asiáticos que estão de boca aberta esperando agora toda a produção que sai do Brasil e que vai lá para fora para alimentar a Ásia agora em países de população acima de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Então nós temos que estar preocupados nos jovens. Sim. Não, é que Quanto tempo nós temos ainda?
Nós ainda temos algum tempo, é que eu realmente tenho muitas observações e algumas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor, porque tudo que o senhor trouxe até agora é um panorama muito rico, falado em primeira pessoa e a partir do protagonismo, né? Não é uma história que a gente liga à televisão e ouve falar, né? É alguém que é o sujeito dessa história falando e contando, né? Eu observo, professor, que na sua trajetória é uma trajetória muito peculiar, porque é uma trajetória que foge ao estereótipo construído, né, de fetichização e de romantização do que seria o indígena ideal. A gente sabe que, historicamente, isso é um processo violento, que a construção dessa nação, que é uma construção completamente violenta, racista, hegemônica e genocida, criou um personagem, né, fetichizado, do que é o ideal desse indígena. E criou as suas próprias características, criou essa ideia e propagandeou essa ideia de forma tão violenta a ponto de que a educação que nós todos brasileiros recebemos na escola, que é uma educação completamente doutrinadora, não reconhece a experiência e os saberes dos povos que estavam nesse território quando ele foi invadido. Somos colonizados, né, por uma ideia desse indígena ideal, que é o indígena que por muitos anos foi escandalosamente relembrado no 8 de abril, de uma forma muito feia e muito pejorativa. E o senhor, a sua trajetória contrapõe completamente essa imagem, né, cristalizada e romântica, porque, segundo o que o senhor conta, o senhor está num centro urbano, está num grande centro, adentra a experiência acadêmica da universidade, que é uma experiência de disputa, a gente sabe que é uma disputa de narrativa, né? Quando nós, que somos pessoas racializadas, entramos nesses espaços, nós vamos para disputar essa narrativa, para construir novos imaginários. Eu queria, se o senhor pudesse, professor, falar um pouco dessa experiência, né, das pessoas, da identidade indígena ou das agrupações indígenas nos meios urbanos e um pouquinho também da experiência da aldeia Maracanã. Se o senhor pudesse nos explicar o que é, onde ela está e como ela surge, por gentileza. E aí depois eu vou colocando algumas outras perguntas, por favor. Sim, eu aprendi ao chegar no Rio de Janeiro, foi o primeiro impacto. Eu fui convidado para um grande encontro mundial dos povos, chamado Cúpula dos Povos, em 92, Eco 92. Então eu vim para o Rio de Janeiro, depois não me adaptei, retornei para o Maranhão. Mas eu participei naquele momento e nem eu mesmo sabia que ao estar ali ao lado de Raoni, grande Raoni, o Megaron, o Álvaro Tucano, até mesmo o Terena, outras lideranças nacionais, eu não entendia muito bem. Só ao longo do tempo, depois de reencontrar essas lideranças, é que eu vim entender a grandeza de que aquele encontro ele ia trazer para mim, e retornei ao Maranhão, depois voltei ao Rio de Janeiro para continuar os estudos. Então, naquele momento, algumas lideranças me deram a luz de que só o conhecimento do Caraí, do não indígena, que a gente ia combater também de igual para igual o ataque que nós sofremos em 1500, porque não tem nenhum um órgão de medição que vai medir o que nós sofremos nesse ataque de 1500. Se não for através do conhecimento de como o Caraí, de como o não indígena entrou aqui e assumiu esse território de uma forma tão violenta, de uma forma tão cruel,
através do conhecimento. Se não for através do conhecimento, não tem como explicar para os parentes. Então, o movimento indígena, no final da década de 90, não tinha essa ideia, porque não tínhamos nenhum espaço. Já tinha o Museu do Índio de Botafogo, mas o Museu do Índio de Botafogo não abrigava indígenas que, na nossa visão, iria discutir políticas públicas voltado para interesses nossos. Tinha aquela coisa muito bonita lá, muito retrato, muita foto, colorido, mas não tinha o ser humano indígena discutindo as políticas públicas, educacional e de defesa de interesses nossos. Nós precisávamos de um espaço. Então foi aí que veio a ideia de reassumirmos o antigo Museu do Índio, ao lado do Maracanã, e tivemos a primeira tentativa em 2004, muito fracassada. Só em 2006, no dia 20 de outubro, que passou agora, de 2006, é que nós assumimos um verdadeiro espaço que seria nosso. Seria um espaço para que nós indígenas, o movimento indígena, movimento esse pensado, um espaço pensado, gerido e administrado por nós mesmos indígenas. Aquilo foi um choque cultural, aquilo ali foi um choque para a sociedade do Rio de Janeiro, tão grande como se fosse uma retomada, ao contrário, às avessas de 1500. Porque já era um espaço abandonado pelo Estado Nacional, já tinha ali todo um interesse esportivo para entregar para o Maracanã e derrubar aquilo ali, que era 520 anos de resistência naquele espaço, e todo o pensamento, não só carioca, mas nacional, da cultura dominante, de que aquilo ali iria cair, seria o último reduto indígena de resistência que iria cair, aí seria a derrota total dos povos indígenas. Com assumir aquele espaço, nós passamos ali, mesmo fracos, poucos, passamos a ser uma referência nacional e internacional também de resistência de uma filosofia de retomada cultural, de retomada linguística, de retomada de soberania dos povos originários. Então, toda a carga jogada em cima de nós seria para a preservação daquele micro-território, que fosse uma universidade indígena, que fosse um local de referência, digamos assim, falou-se até num local chamado de embaixada indígena dos povos originários, mas foi jogada uma carga de responsabilidade dos que estavam de frente, e principalmente os Guajajara e o advogado Arão Providência, Guajajara, a nível nacional e internacional. Tanto que nós não tínhamos nada em mãos ali para uma universidade, e nós aqui, exatamente, nós estamos bem próximos, mas nós recebemos ali parentes vindo do México, da Bolívia, do Uruguai e Chile, agora, na retomada indígena do Chile. Nós temos um grande orgulho por ter recebido os parentes do Chile e que tomam agora o parlamento, na sua maioria, como um Estado indígena e tomado por mulheres, a eleição do Chile agora. Isso é um grande orgulho para nós, recebermos parentes do Chile e que retomaram agora, principalmente tomada do parlamento pelas mulheres, as mulheres indígenas. Isso é um grande orgulho, não só para mim, mas para todos os povos indígenas nacional, saber que nós temos um Estado que foi retomado
no Estado retomado por mulheres, no Estado retomado por indígenas. Tive uma grande honra quando 2 deputados que nos atacam sempre na Aldeia Maracanã, não preciso citar para você o nome deles, porque, infelizmente, não consigo nem falar o nome deles, vocês sabem quais são, e que na primeira tentativa de retirada nossa ali, atacada por esses 2 deputados, recebemos um apoio do Evo Morales e de uma senadora também do Evo Morales, de apoio à resistência ao Maracanã. Isso não tem como pagar, isso não tem preço. Esse apoio vindo do Chile, esse apoio vindo da Bolívia, estados indígenas, países de dominação indígena, isso não tem preço para a resistência. Esse apoio não tem preço para nós. Essa é a mola mestra que nos move. Esse apoio que nós recebemos de países de maioria indígena, hoje recebemos apoio de parentes do Chile, de parentes que vieram entender como era o processo Aldeia Maracanã, como era o processo de retomada de um microterritório por parentes indígenas de diversas etnias. Isso é que nos move para manter a resistência. Esse apoio vindo de outros países, e principalmente de acordo com a retomada do Chile, como Estado indígena, da Bolívia como Estado indígena, isso é que nos move, isso é que nos dá mais força para continuar essa resistência. Nós somos fracos, muito fracos. Nós não temos armas, mas nós temos um apoio de parentes de outros países, nós temos um apoio espiritual. Essa força é que nos move para continuar a resistência. Essa mola que nos move, essa mola que nos move para continuar a resistência. Porque nós não temos armamento, nós não temos o capital na mão, nós não temos nada na mão. Então, o que que nos move para a resistência? O que que nos move para continuar a resistência? São esses apoios que nós recebemos. O que nos move para manter a resistência é isso. Hoje nós entendemos que jovem como vocês, que nos dá essa oportunidade de estar falando em nome da resistência, em nome de povos oprimidos, povos de minoria, que bem recentemente, no passado não muito distante, era a maioria e que hoje são povos minoritários, são povos da resistência das minorias, indígenas, negros, quilombolas. E o que que nos move? O que nos move são o apoio que nós temos de vocês, o apoio que nós temos de pequenas mídias, pequenos apoiadores, e principalmente de povos daqui do entorno da América Latina, da América do Sul, embora de dominação de línguas estrangeiras, como o espanhol, mas originários, povos originários daqui da América do Sul, e que resiste como povos indígenas, como povo de dominação Travou. morre se preciso for.
morrer se preciso for, mas defendendo a sua terra, defendendo a memória do nosso ancestral. Eu tenho tido a possibilidade de falar com juízes, desembarcadores, gente do poder, que decide, matam, exterminam, tiram, prendem. E a única forma jurídica, falei isso para um juiz, juntamente com o nosso advogado Arão, quando esse juiz dizendo para mim: vocês não têm nada na aldeia Maracanã. Vocês não têm poder nenhum, não têm cultura. Como você resiste a mim? Disse para ele: certamente, doutor, não temos nada do capital que vocês têm. Mas nós temos duas coisas. Nós temos duas coisas que você não tem e jamais terão. O poder de estar 520 anos de massacre, genocídio, esse poder constranger vocês por estar vivos, e a espiritualidade primária, primeira, que quando vocês chegaram, encontraram e jamais vão tirar. E o poder de constrangimento por não terem completamente nos genocidado e estar vivos para combater. Vivos. Falei isso para o judiciário e o magistrado do Rio de Janeiro, tá? Com o nosso processo Aldeia Maracanã, segunda turma especializada, e eram juízes desembarcadores, querendo saber e entender que resistência é essa, que poder é esse? É o poder da espiritualidade e o poder do constrangimento, constranger seu juiz, seu desembarcador, por estar vivo. Isso é um grande constrangimento, por não terem nos matado totalmente ainda. Isso é o maior poder de constranger vocês, mas, acima de tudo, o poder da espiritualidade primária, primeira, que vocês não têm porque vieram depois e nós estamos aqui, não vamos sair daqui. Esses dois poderes nunca vão nos tirar, nunca vão nos tirar. O poder de constranger vocês por estar vivo e o poder da espiritualidade primária, primeira, que sempre esteve aqui. Esse poder nunca vão me tirar, nunca vão nos tirar esse poder. Olha, professor, eu estou tão emocionada. O magistrado e o judiciário, segunda turma especializada do jurídico do Rio de Janeiro, que está com o nosso processo, o processo do Maracanã. O tempo todo derrubar o nosso processo. É um processo, segundo nosso significado, mais, digamos assim, tem 1.200 páginas o nosso processo. Todos o judiciário da segunda turma especializada já tentou derrubar e extinguir nosso processo e não consegue. Porque quando cai na mão dele, o nosso advogado diz que é fraude processual. Todos eles tentaram fraudar o nosso processo. Todos eles tentaram fraudar o nosso processo. É a segunda turma especializada judiciária que está com o nosso processo. E não conseguem, porque queima na mão deles, porque é uma questão espiritual, é uma questão primária,
primeira, e eles não conseguem porque eles têm a espiritualidade, a temer porque a espiritualidade primária, primeira, e é do constrangimento do judiciário e as 520 anos de fraude processual, e eles sabem disso. E eles sabem disso. Professor. Por isso, quando o processo bate na mão dele, o processo queima na mão deles, já tem 2 desembargadores que morreram, 2 desembargadores, nós temos vários governadores do estado do Rio de Janeiro, ele está preso porque mexeu com a espiritualidade primeira. O Cabral está preso, o vice dele está preso, e os outros que vão vir estão presos porque estão mexendo numa espiritualidade, estão mexendo numa coisa primeira, que nunca vai sair daqui. Então, eles sabem disso. Está na 2ª turma especializada do judiciário e do magistrado do Rio de Janeiro. A turma mais corrupta do judiciário e do magistrado. E ele sabe disso, e o nosso advogado diz isso, e ele sabe descaradamente, porque ao tocar nesse processo, ao tocar no processo da Aldeia Maracanã, ele sabe que vai queimar na mão deles, e ele sabe o que vai acontecer com eles. O processo tem mais de 1.200 páginas, é o processo mais significante em todo o território nacional. Hoje é o processo Aldeia Maracanã. É o processo Aldeia Maracanã. Está nas mãos da 2ª turma especializada do judiciário mais corrupto do Brasil. Está na mão desse 2ª turma especializada. Processo Aldeia Maracanã, mais de 1.200 páginas. E eles sabem disso. Eles sabem disso, que ao tocar naquele processo, estamos fracos, não temos poder nenhum. Estamos fracos na Aldeia Maracanã. Somos poucos, nós somos poucos, fracos. Mas eles sabem que estão mexendo com a espiritualidade primeira. Quando vieram da Europa, essa espiritualidade já estava ali. Não conseguem tirar. Eles não conseguem tirar porque, acima de tudo, apesar de toda a dominação do genocídio, eles têm que respeitar uma espiritualidade e têm que respeitar o constrangimento de estarmos vivos para combater essa dominação que veio lá de fora, que veio da Europa. Então, um grande respeito às mulheres do Chile que assumiram o parlamento, os indígenas parentes, grande respeito a Morales, Evo Morales, Chile, Bolívia, território indígena, países da América do Sul, da maioria indígena, que se assume nacionalmente indígena, que nos deram apoio ao Aldeia Maracanã, aos parentes quilombola que estão junto com a gente, parentes do MST, que estiveram com a gente, camponeses pobres, a Liga dos Camponeses Pobres, dando apoio ao Aldeia Maracanã. Nós somos muito gratos. Sou grato a todos que estiveram o apoio. Então, hoje nós somos gratos, eu sou muito grato a todos os parentes que passaram pela Aldeia Maracanã, que estiveram com nós na Aldeia Maracanã, povos de outro país, e aí eu vejo como que os chilenos e os bolivianos que passaram por ali, alguns
até de bicicleta ou a pé, vindo do seu país. Sinto muito orgulho de jovens chilenos, bolivianos, que vieram do seu país de bicicleta para tentar entender o que é isso, essa coisa Aldemaracanã. Entenderam? Outros não entenderam? Como assim? Se nem eu mesmo entendo. Nós somos regidos por uma força maior. Jesus, nós temos Cauré. Então, quem nos rege é Cauré. Nossa liderança maior, nossa resistência maior. Cauré foi assassinado em 1901. Então, Cauré não pode ser mais morto. Cauré foi morto já para assassinado em 1901. E isso é resistência ao Maracanã. Quando nós recebemos ataques de deputados, esses assassinos de Marielle, esses assassinos que não deu Maracanã, apenas eu digo para eles: vocês não podem mais matar Cauré. Vocês já mataram Cauré. Vocês já assassinaram Cauré. Então, a resistência que está aqui não morre mais. É uma resistência que não tem mais como matar. Você não tem mais como matar. Porque já foi assassinado em 1901. O que vocês vão enfrentar aqui, o que vocês querem aqui, não tem mais como fazer. Porque já foi assassinado em 1901. Como vocês assassinaram Marielle, como vocês assassinaram outros mártires, negros e indígenas. Então, apenas resistimos, ficamos. E como explicar o Aldeia Maracanã? Muitas pessoas chegam lá. Como é que vocês sobrevivem aqui sem água, sem luz, sem sistema de esgoto, sem... Não tem explicação, simplesmente não tem explicação. Simplesmente estamos, ficamos, sempre vamos estar por aqui resistindo. É a resistência. A aldeia resiste. A aldeia resiste. A aldeia resiste. Não tem como explicar. Eu queria agradecer a generosidade do teu aceite, porque eu acredito que esses diálogos, essa teia, precisa ser cada vez mais tecida e mais fortalecida entre todos nós que somos construídos como marginais, como o outro, né? Como aquele que precisa ser assassinado, que precisa ser morto e aniquilado, né? E é lindo quando o Senhor diz, e me emociona muito quando o Senhor diz, esse constrangimento que eles têm de não conseguir nos exterminar, de não conseguir eliminar a nossa resistência, né? O Senhor fala de uma família, dos parentes, num entendimento que para nós, povos também de tradição de matriz africana, né? Nós que também somos herdeiros dessa tradição de povos arrancados do seu território original, explorados e aniquilados, né, e violentados de todas as formas nesse território, e que temos muito orgulho de que essa resistência territorial ainda sobreviva na figura dos povos quilombolas, presentes no Brasil aqui, que juntamente com os povos indígenas têm desempenhado toda uma luta por esse território, que na tua fala a gente entende que não tem a ver só com a terra, tem a ver com um sentimento de mundo que está muito mais ampliado. Não é um terreno com uma cerca, que é a visão dominante, que é a visão capitalista, que é a visão genocida. Não é isso, né? É uma visão muito mais ampliada a partir de um sentimento de mundo que é coletivo, que não tem fronteira, que nos aparenta e nos hermana com esses povos que estão em outros territórios, muito bem colocado pelo Senhor, desses parentes que estão espalhados, né, em várias regiões. É importante lembrar dessa resistência que não é uma resistência sozinha, não é uma resistência isolada. A resistência dos povos indígenas no Chile
corresponde à força de resistência dos povos indígenas na Bolívia, à nossa resistência. E a resistência tem que ser uma resistência pensada no coletivo, né? Eu, enquanto mulher negra, não sou uma mulher indígena. Não posso falar por uma mulher indígena, não posso falar da experiência indígena. Mas tenho a obrigação moral e ética de falar com uma mulher indígena, ou com um homem indígena, ou com uma criança indígena, pela vida e a dignidade dos povos indígenas. Porque o extermínio dos povos indígenas é um extermínio da minha própria comunidade. Então, professor, é uma oportunidade ouvi-lo, né? A gente poderia falar muitas outras coisas mais, sobretudo essa conquista da palavra. Isso me comove muito, quando o senhor, que é um especialista na palavra, pode falar e se expressar no seu idioma original, no idioma do seu povo. Coisas que nós, os povos de matriz africana, de origem, né, dessas todas etnias que vieram trazidas para cá na condição de escravidão, infelizmente não temos mais o contato com a nossa palavra ancestral. Nós temos apenas a palavra do dominador, do colonizador, e só podemos nos expressar com essa palavra, né? A dimensão da reconquista da palavra é uma dimensão formidável, que nós devemos, né, de alguma forma, recobrar essa palavra, ainda que seja com os nossos parentes, né, aqueles que têm a sua própria palavra ainda, para aprender dessa palavra, do sentido dessa comunidade. E para terminar, professor, eu queria pedir uma consideração a respeito da luta antirracista. Nós somos uma comunidade, né, nós somos um instituto chamado Feira Preta, que tem trabalhado em prol da dignidade, da vida das comunidades negras, mas não só das comunidades negras, da vida e dignidade de todos os outros povos marginalizados, indígenas, de todas as etnias, ciganos e todos mais, né? Então eu queria que o senhor pudesse fazer uma consideração sobre essas alianças possíveis, né? Ou sobre alianças sonhadas, ou sobre o valor do diálogo entre as comunidades, e se nós, comunidade negra, e como nós, comunidade negra, podemos auxiliar na luta dos povos indígenas no Brasil, porque é o nosso povo também, e como que os povos indígenas podem se solidarizar também e se juntar com a comunidade negra para que a luta antirracista seja uma só. Por favor. Eu, como uma forma de agradecimento, eu acho que essa comunicação nossa é muito importante. Os povos originários, e eu particularmente, enquanto Tenterrara, Guajajara, nós não levantamos uma bandeira, nós não temos uma bandeira, mas uma coisa eu digo, não só particularmente, mas a minha família e todos os parentes que estão próximos, da grande honra de quando eu recebi das mãos de um chileno, um amigo meu que foi ao encontro na Argentina, uma bandeira Mapuche, não só Mapuche, mas uma Impala que também veio para mim até o Maracanã. Não é muito grande uma bandeira Mapuche, mas uma bandeira também, um Impala. E essa bandeira que representa os povos originários daqui da América Latina e América do Sul, e também quilombolas também. Tive a grande honra de receber o movimento negro, o movimento quilombola também na aldeia Maracanã. Então isso para mim não tem preço, isso para mim foi uma grande honra, isso para mim foi, para nós, povos indígenas, nessa luta e que nós... Eu até falei uma frase para jovens quilombolas que estavam digamos, uma certa disputa na questão de que a diáspora, falando sobre tudo isso, e eu falei, jovens, olha, nós, indígenas e quilombolas, os europeus nos colocaram na mesma canoa, nós estamos na mesma canoa, e o que eles fizeram, furaram a canoa, nós estamos na mesma canoa furada. Então eles nos colocaram na mesma canoa e furaram
essa canoa. Se nós não nos unirmos, se nós não lutarmos por essa retomada cultural, essa retomada de, digamos assim, eu não soube explicar no momento ali, de pertencimento, essa retomada de pertencimento, nós vamos afundar na mesma canoa furada que nos colocaram. Então, essa retomada de consciência, essa retomada, porque nós temos essa sensação de pertencimento, de territorialidade, não só a terra ela é vendável, ela é negociável, mas esse pertencimento de territorialidade nós temos que ter. Então, discuti com muitos doutores em História de África, o Amaury Mendes, o seu filho e outros, a Zoilda que se foi. Professora minha, Zoilda, a gente discutia muito essa questão aí do pertencimento, dessa perda, desse corte umbilical do pertencimento étnico, do pertencimento do seu povo. Isso nós temos muito claro, e dissemos isso, sustentamos isso, essa questão do pertencimento étnico, pertencimento linguístico, do pertencimento da territorialidade indígena, soberania da territorialidade. Eu vou finalizar essa fala com uma frase dizendo que o europeu, quando veio para essa terra, ele pisou duro, tão duro que as águas cresceram, o mar ficou mais salgado, mas com a lágrima do nosso povo. Tentou quebrar nossos galhos, cortar os nossos troncos, mas não conseguiu arrancar nossas raízes. Essas raízes brotaram, essas raízes estão brotando, essas raízes estão brotando na Mainumi, no Irahu, na Maíra, nos meus filhos, nos meus netos, e essa perpetuação desses Maíras, desses Manumis, desses Uirahus, é a perpetuação das populações originárias, as populações do meu povo. Caturral, Zenecaruk, Urutahê, Urumu Imarie, Caturral. Eu queria nos colocar à disposição da aldeia Maracanã para que nós possamos assim fortalecer essa luta. Qualquer coisa que o senhor precise para difundir, para divulgar, para trazer visibilidade à luta e principalmente esse processo, né? Que as pessoas precisam saber que isso está acontecendo, que o senhor conte com a nossa colaboração e com o nosso apoio. Poxa, muito agradecido, Caturral. E eu acho que é o início de uma parceria. Nós precisamos dessa parceria de vocês, precisamos desse apoio. Humildemente peço o apoio a vocês, nós precisamos na aldeia Maracanã. Juridicamente, eu acho que vocês também vão entender esse processo. Nós temos um advogado, mas também precisamos do apoio jurídico. Vocês podem estar dando esse suporte também jurídico, algum suporte de apoio jurídico também para nós. Precisamos desse apoio. Somos fracos, porque nós não temos o capital, nós não temos apoiadores financeiros, nós não temos. Somos fracos, mas ao mesmo tempo resistente, ao mesmo tempo muito forte, porque simbolicamente até hoje não tem nenhuma iniciativa, digamos assim, a nível nacional que esteja de frente. Nós temos dito que nós não temos em todo o território nacional, depois de 520 anos de dominação, nenhum patrimônio indígena, não temos.
nenhum patrimônio pensado, gerido e administrado por indígenas. Nós não temos. A aldeia Maracanã é o único. A aldeia Maracanã é o único patrimônio pensado, gerido e administrado por indígenas. O Estado Nacional não admite isso. O Estado Nacional, depois de 520 anos, não admita que tem nenhum espaço, nenhum patrimônio pensado, gerido e administrado por indígenas.